Fala galera, aqui é a Vanessa e hoje eu vim trazer para vocês mais um livro, mas dessa vez é um livro muito emocionante e que me fez também admirar muito a pessoa que escreveu. Eu não conhecia a fundo essa pessoa, né? Conhecia assim de vista, já encontrei essa pessoa algumas vezes, mas eu nunca tinha realmente conversado muito com ela e nunca tinha conhecido, né, a vida dela com tantos detalhes quanto ela contou aqui nesse livro. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um livro que fala sobre um tema bastante delicado para muitas pessoas e que ainda tem muita gente que se mostra com poucas informações a respeito desse assunto. Bom, o livro que eu tô falando é esse daqui, Pérolas da Minha Surdez, da Nútia. Gente, essa pessoa, depois que eu li esse livro, eu fiquei ainda mais encantada por essa mulher incrível, essa mulher super corajosa, guerreira. E eu fiquei fã dela, fã dos livros dela, fã do jeito que ela vive a vida dela. Assim, eu fiquei impressionada, inclusive eu mandei mensagem pra ela pelo direct pra falar o quanto eu estava admirando ela depois que eu passei a ler esses livros. Na verdade, nas primeiras páginas desse livro, percebi o quão guerreira, o quão forte ela se tornou. Então vamos falar um pouquinho dela agora. Bom, esse livro ele conta a história da autora, Nútia, e o título dele, Pérolas da Minha Surdez, ele se refere à mudança que a vida dela teve, né, essa reviravolta que ela sofreu devido a uma mutação genética que aos 27 anos fez com que ela perdesse a audição de um ouvido e depois do outro. Isso aconteceu de repente, conforme ela estava no momento da vida dela, às vezes conversando com uma pessoa, estava ouvindo perfeitamente bem e de repente não estava mais. Então, isso foi uma coisa que fez com que ela ficasse muito chocada com o que estava acontecendo, mas ela achou que talvez fosse momentâneo, talvez, como a gente pensa, né, muitas vezes na nossa vida, tô sentindo isso, mas não vou procurar médico agora, vou depois, porque eu tenho coisas pra fazer e eu não vou deixar o meu compromisso de lado pra atender a minha própria saúde. Eu mesma já fiz muito isso e acredito que muitos de vocês também. Mas voltando aqui pro livro, ela fala da vida dela, mas ela não fala de uma forma que te deixe triste. Sim, você fica tocado, eu fiquei tocada com esse livro, eu fiquei muito... eu passei a admirar ainda mais essa autora, não só como autora, mas também como pessoa, né? A Nútia é uma pessoa muito guerreira, uma mulher incrível, porque ainda com o diagnóstico difícil do médico, né, de que ela não conseguiria escutar nunca mais, né, que é um quadro irreversível, ela passou por cirurgias e ainda assim ela nunca desistiu de nada na vida dela. Muito pelo contrário. Ela conta aqui com muito humor, na verdade eu dei muitas risadas com esse livro, e ela conta que ela continuou fazendo a faculdade dela, depois ela começou o mestrado, ela concluiu o mestrado, ela começou o doutorado, ela terminou o doutorado, depois ela começou o PhD. Então, assim, é uma pessoa incrivelmente, assim, eu fico assim imaginando, gente, se eu estivesse no lugar dela, como é que eu ia fazer? Acho que eu não seria esse tipo de pessoa, eu acho que eu não sei, e é difícil a gente saber a nossa reação, né? Mas eu fiquei realmente muito boca aberta com tudo que eu vi aqui nesse livro. Ela contou muitas coisas, assim, a respeito da vida dela, a respeito do preconceito também que muitas pessoas acabam tendo com relação a esse assunto da surdez, que muitas pessoas também não sabem. Então acabam falando pérolas pra ela, né? Coisas que deixaram ela... às vezes até sem ação, né? Sem saber o que dizer, sem saber o que responder diante de tais barbaridades. Como, por exemplo... Ai, você tem uma tatuagem? Como assim? Você é surda e você tem uma tatuagem? Sim, ela tem uma tatuagem de fênix enorme nas costas. Incrível isso, né? Mas como assim você fala? Mas você não é surda? Sim, gente, ela fala. Ela se comunica também na língua de sinais porque ela aprendeu a falar quando ela era criança. A oralização de uma pessoa que nasce surda, ela pode ser feita através da família, se a família optar por ensinar a criança a falar, ela pode falar sim, por mais que ela não escute, mas ela pode falar, ela pode se comunicar através da oralização. Assim como a Nútia, que não nasceu surda, mas ela aprendeu a língua de sinais, a língua de Libras, né? Ela se considera uma pessoa bilíngue por ela falar, se comunicar através da língua de sinais e além dela conseguir falar inglês também. Mas, enfim...
É um livro assim que eu fiquei impressionada de ler. Vocês com certeza vão gostar muito também. É um livro que ele serve pra gente como uma injeção de ânimo. Por exemplo, não desanime da sua vida, não fique dando desculpas, vamos enfrentar tudo que tiver que enfrentar, vamos realizar os nossos sonhos. Inclusive, ela faz dança do ventre. Eu fiquei assim impressionada, porque eu sempre quis aprender a fazer a dança do ventre e eu amo essa dança. Mas enfim, vamos voltar aqui mais uma vez pro livro. Através das páginas desse livro, ela dá uma aula sobre a lei referente a que trata, né, a surdez no Brasil. Ela fala também de como eram tratadas as pessoas que eram diagnosticadas como surdas na Idade Média, né, o que acontecia com essas pessoas, né, como essas pessoas eram vistas pela sociedade, né, a sociedade medieval, onde a medicina não era avançada, né, era bem arcaica. Então ela conta muito sobre isso, que é uma curiosidade bem interessante. E ela fala também sobre como se deve tratar o surdo, como agir em certas circunstâncias. Ela fala de muitas curiosidades também, muitas coisas legais. A gente pode tirar muitas informações boas aqui desse livro. Informações que foram publicadas em artigos também, muito bom. Informações maravilhosas. É como se fosse uma aula esse livro aqui, né, na verdade. Eu consegui aprender bastante com ele. E com certeza vocês vão aprender também. É um livro assim que eu fico... Eu adorei. Eu adorei essa experiência, eu amei ler esse livro. E eu vou indicar para todo mundo que me pedia um livro desse gênero, um livro desse tipo. E eu queria mostrar para vocês também um que ela fala aqui na contracapa, olha, do livro. Eu não sei se tá dando para ver, acho que não dá para ver pelo vídeo, mas eu vou ler aqui para vocês. Música, buzina, despertador, e então silêncio. Ou seja, ela conseguia ouvir tudo, música, buzina, tudo, e de repente não ouvia mais nada. Como se acostumar a não ter som e precisar entender e se comunicar novamente? As pessoas dizem verdadeiras pérolas sobre surdez, pois a maioria desconhece o assunto, não compreendem o que é lidar com a ausência de um sentido tão importante, algo que sempre teve, sempre fez parte da sua vida até o perder. E então ter de reinventar todas as suas verdades. Nessa obra, a autora narra experiências de sua vida após o diagnóstico de surdez total e irreversível, buscando ampliar o reconhecimento sobre o tema na sociedade. São histórias singulares, divertidas e complicadas, sobre paixões, curiosidades, tecnologias, preconceitos, aprendizado e principalmente luta e força de vontade, que é algo que eu admiro muito nela, a força de vontade que ela sempre teve para seguir em frente com os sonhos dela, com tudo que ela queria fazer. Então, é uma injeção de ânimo para mim, para você, para todos nós, porque ela é uma guerreira. Ela é muito guerreira. Eu fico impressionada com cada palavra que ela escreveu aqui nesse livro. Eu adorei, foi uma experiência impressionante. Então, o último parágrafo aqui que ela escreveu. Esta é a segunda edição de um livro que trilha o caminho em direção aos que almejam encontrar respeito, aceitação e voz. Outra coisa que ela colocou aqui que eu achei bem legal foi na orelha da contracapa. Ela colocou aqui assim: bióloga, doutora em bioquímica, bailarina e blogueira, a escritora Nútia é carioca, bruxa, apaixonada por livros, viciada em seriados, louca por tatuagens e animais e tem uma queda saudável por cafajestes. Quem não tem, né? Surda desde 2007, suas obras buscam ampliar a representatividade da surdez na literatura nacional. Coautora em diversas antologias, organizou a Antologia Fantásticos e publicou o romance Cadeados, ambos em 2018. Seu primeiro livro foi a biografia Pérolas da Minha Surdez, que foi esse daqui, e que foi lançado em 2016, mas essa daqui é a segunda edição. Ele foi lançado dentro dessa época da pandemia, tanto que ela cita aqui um episódio sobre a Covid-19. Gente, me apaixonei por esse livro, leiam, para que a gente sempre aprenda a como tratar as pessoas. Ela colocou aqui várias particularidades sobre ela falou que detesta que conversem com ela tocando nela. Tipo, eu não sou touchscreen. Outra coisa também que me chamou muita atenção é que desde que ela teve esse diagnóstico de surdez total irreversível, passou a prestar atenção em tudo ao redor dela. Ela disse que a visão dela ficou ainda mais crítica para que ela possa compreender algumas coisas, não dependa da audição, né? Então, quando ela tá andando na rua, até
posição, o movimento do ar atrás dela, por exemplo, de uma pessoa se aproximando ou algo do tipo, porque ela não vai escutar passos, mas ela consegue sentir, né, consegue perceber pela movimentação diferente do ar que tem alguém se aproximando dela. Então, isso é muito interessante, essa capacidade que ela desenvolveu para poder sentir mais as coisas, perceber mais as coisas. Então, é um livro assim que cada página que eu li eu ficava mais impressionada. Eu recomendo muito, recomendo fortemente que vocês leiam. Bom, e você que me assistiu até aqui, eu agradeço muito pela sua atenção. Peço para que se inscreva no meu canal, que deixe o seu like, que comentem à vontade, que compartilhe com seus amigos. E outra coisa também que eu quero falar para você antes desse vídeo acabar. Bom, eu quero fazer um anúncio aqui para você, um aviso que agora eu tô com parceria com a Marco Editorial, é uma editora focada apenas em livros digitais. E ela está oferecendo 10% de desconto para quem comprar os seus livros usando o meu cupom de desconto, Lendo com Vanessa 10. Então eu te convido para dar uma olhadinha lá no site da Marco Editorial e compre livros, compre bastante livros, porque eles vendem livros de vários gêneros, são livros incríveis que eu vou em breve estar mostrando aqui no canal para vocês. E assim vocês ajudam aqui no canal também, tá bom? Posso contar com vocês? São livros baratinhos, livros de preço acessível. Tem livros lá de R$5, gente, que eu vi. Então, aproveitem. Livros digitais têm mais conforto, você consegue levar para vários lugares, você tem direito a 2 downloads, porque se você perder um arquivo, você tem outro. Você consegue ler em diversos dispositivos diferentes, celular, computador, tablet, não importa. Você pode levar para onde você quiser, não tem peso. É incrível. Aproveite, conheça lá a Marco Editorial, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, para você que assistiu o vídeo até aqui, eu te agradeço mais uma vez, um beijo e até o próximo vídeo.